Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Glorioso Connection. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, faça as honras, deixa o like, seja muito bem-vindo, deixa o like aí, se inscreva no canal. Passamos da nossa meta, que era 20 mil antes do primeiro ano. Muito obrigado de coração. E torne-se membro aqui do canal. Lembrando que todo dia 15 a gente faz um sorteio com prêmios para quem é membro. Então, se você for membro até o dia 14 de agosto, já no próximo mês você vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Botafogo da Reebok. Então chega junto da gente, porque o nosso podcast toda terça-feira, às vezes segunda, às vezes quarta, mas o nosso dia é sempre terça-feira. E aí você se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai ficar por dentro, tá bom? Hoje estamos aqui com o Fast Connection, aquele nosso quadro que a gente sempre traz um tema que está em alta no Botafogo. E hoje vamos falar do Museu Botafogo, que semana passada inaugurou lá o farol da Estrela Solitária e também inaugurou a estátua do Mané, que coisa linda, maravilhosa. E a gente trouxe aqui simplesmente o coordenador e curador do museu, que gentilmente nos atendeu. Ricardo Macieira, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Antônio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer ter um espaço desse como o seu. Para a gente, como eu te disse no início, aí, é um prazer muito bom. É ótimo poder falar de um projeto, como eu disse, que me é tão caro. Perfeito, Ricardo. Vou começar te perguntando o seguinte: como é que esse projeto chegou até você? O Dorcésio já tinha ido lá no nosso podcast, lá no Glorioso Connection, e ele falou que era um sonho dele fazer o projeto do museu em General Severiano, era uma das metas da gestão dele. E o Dorcésio, eu sei que é um cara apaixonado por futebol, que quando viaja para os lugares, ele sempre tenta visitar o museu do time da cidade. E aí eu queria saber como é que ele chegou até você, como é que vocês se encontraram para você ser esse coordenador do museu. Bom, primeiro deixa eu te falar um pouquinho, eu até passei para você uma ficha. A minha formação, eu sou arquiteto, a minha área de especialização é História da Arquitetura e História da Arte. Eu estive como secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro durante 8 anos. Tem alguns prêmios aí na área de equipamentos urbanos de cultura, como centros culturais, centros coreográficos, o Museu Guggenheim e outros tantos projetos que eu dividi também com alguns outros arquitetos. Enfim, é natural, é normal isso na carreira de um arquiteto. E em 98, eu fui convidado, eu tive participação como diretor na gestão do Carlos Augusto Montenegro, nosso título de 95, fazia parte do corpo diretivo da gestão do Carlos Augusto. E aí, na passagem de bastão do Carlos Augusto para o Rolim, José Luiz Rolim, que foi o presidente seguinte ao Carlos Augusto, ele me convidou para vir, até pela minha formação, na vice-presidência de patrimônio. Eu aceitei, na época, o convite e disse a ele: presidente, olha, eu tenho um projeto que é prioridade zero, né, nessa sua gestão. Ele: qual é, Macieira? É o Centro de Memória. O que é o Centro de Memória? Centro de Memória é o que, na realidade, a gente estava com toda a nossa história, todas as nossas conquistas, que se solidificam e se simbolizam os nossos troféus, numa sala 2x2, tudo empilhado, jogado, abandonado. E aí eu desenvolvi esse projeto do Centro de Memória, projeto de arquitetura, projeto executivo, conceito. Nós tínhamos uma equipe de museólogos, historiadores, e a gente conseguiu, naquela época, em 98, há 25 anos atrás, se eu não me engano, e com total apoio dele, ele foi muito sensível a isso na época, viabilizou os recursos para que eu pudesse fazer isso. Durante um ano, a gente desenvolveu esse trabalho e implementamos lá o Centro de Memória do Botafogo de Futebol e Regatas. E aí eu segui minha vida profissional, nem tinha como poder adequar uma coisa a outra, e eu sempre digo o seguinte: não dá para brincar de ser dirigente do Botafogo de Futebol e Regatas. Para mim, isso é uma coisa muito séria. As pessoas dizem: mas eu amo muito. Tem muita gente que ama e destrói. Tem muita gente que ama e não respeita. E eu acho que, ao longo de todo esse tempo que eu vi de fora, depois de 98, quando eu me afastei, aí eu vou tocar minha vida profissional e voltar para o lugar também que eu tenho um enorme carinho, que é arquibancada. Eu sou um torcedor do Botafogo, um apaixonado pelo Botafogo. E, diferentemente do que a gente viu ao longo da história recente do Botafogo, eu não saí para tentar ou imaginar: não vai dar certo, eu vou voltar para salvar o Botafogo. Nunca isso passou pela minha cabeça. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Eu acho muito triste isso, inclusive porque é mais ou menos o que aconteceu na história recente do Botafogo até nós chegarmos aonde nós chegamos.
E aí, num dado momento, eu fui chamado para uma reunião no Botafogo pelo atual presidente, o do Césio Melo, uma pessoa que eu não conhecia, e ele me fez esse convite. Evidentemente, eu fiquei muito honrado. Hoje eu tenho a disponibilidade de poder me dedicar a esse projeto. É o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Eu não sou um aventureiro nessa história. É uma coisa que eu faço porque eu tenho conhecimento, tenho experiência, e eu diria que um certo talento para fazer esse tipo de projeto. E um apaixonado pelo Botafogo. Eu acho que a primeira questão que eu trouxe para esse projeto. Bom, primeiro, duas questões fundamentais. A gente tem que aqui colocar, elogiar e reconhecer a sensibilidade do Durcésio, que se apaixonou por esse projeto e defende esse projeto e tem esse projeto como uma prioridade. Isso é a primeira questão que é fundamental, porque se não existisse isso, eu nem estaria aqui para falar sobre museu, né? Tantos presidentes passaram pelo Botafogo e não tiveram essa mesma sensibilidade. Dito isso, aceitei o convite por dois motivos. Por ser o Durcésio, pela história que eu passei a conhecer dele, pela relação que nós estabelecemos a partir do trabalho. Eu acho isso extremamente importante. Como eu lhe disse, nós não nos conhecíamos, nós passamos a nos conhecer a partir do aceite do convite e do desenvolvimento do projeto. E até para as pessoas entenderem um pouco o que é ser coordenador e curador do Museu Botafogo. Esse Museu Botafogo ele tem um estudo preliminar e uma ideia inicial desenvolvida pela MUD, que é um outro motivo que me levou a aceitar essa condição de coordenador e curador. Por quê? Porque a relação, Antônio, é profissional. Eu não abro disso, não tem amadorismo, não tem amigo, não, é profissional. Então, a partir do momento que nós começamos a desenvolver essa parceria, eu coloquei com todas as letras, tanto para o Durcésio quanto o Marcelo Fernandes, que é o CEO Brasil da MUD, de que maneira nós íamos encaminhar esse projeto, qual era a minha participação e a minha responsabilidade nele. Hoje é uma participação, uma responsabilidade completamente abrangente, que passa não só como eu lhe disse, pela minha formação, pela minha capacitação, pela minha experiência, né, de você ter um museu que está sendo instalado num prédio do maior valor arquitetônico e tombado pela cidade do Rio de Janeiro, o Palacete de General Severiano, que nós inauguramos no ano de 1934, ele tem uma história das mais importantes. Só existem dois prédios com essa condição, com essa tipologia arquitetônica na cidade do Rio de Janeiro. É o Palacete de General Severiano e a sede do Jockey no Jardim Botânico. Não existem mais. Esses estilos arquitetônicos, Antônio, eles foram completamente demolidos. Eles não existem mais na paisagem do Rio de Janeiro. Daí a importância de nós termos um prédio com essas características, um prédio com essa importância para a cidade, não é só para o Botafogo, nem para a torcida do Botafogo, é importante para a cidade e para a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando você entra com um projeto como esse, né, resgatando o que eu chamo a dignidade desse prédio, dessa edificação, isso é da maior importância sobre vários aspectos e em vários sentidos, né? Então, isso é a primeira questão que eu quero deixar assim muito clara. E qual é a minha função nesse projeto? Então, a gente tem que pegar isso que era um estudo conceitual, um projeto preliminar, transformar num projeto executivo, que é o que nós estamos trabalhando hoje, e, ao mesmo tempo, concomitantemente, você emprestar, né, e definir o conteúdo, né, além dos temas, o conteúdo de cada uma desses temas. Eu costumo dizer o seguinte, Antônio, a história do Botafogo ela é quase que uma odisseia, né? Para as pessoas que não sabem, a odisseia é mais ou menos uma forma de você contar uma história em que ela tem vários acontecimentos quase que mitológicos. Só que a história do Botafogo, os acontecimentos são epopeias e são mitológicos, né? O Botafogo, essa coisa que a gente diz, é uma forma diferente de contar quando a gente diz existem coisas que só acontecem ao Botafogo. E é verdade. É fato, né? É fato porque é uma história muito rica, é uma história em que você vem ao longo da sua linha histórica. Essa história cobre vários momentos de transformação, não só da instituição esportiva,
mas como da própria cidade do Rio de Janeiro. E aí é um ponto que eu quero colocar, que é o seguinte: quando você conceitua museus, além do acervo do que você quer apresentar, você pode linkar isso a vários outros temas e vários outros assuntos que acontecem nessa linha histórica concomitantemente. Então, é tipo assim, nós chegamos a um lugar que ninguém chegou e agora nós vamos fazer o que ninguém fez. Qual é o diferencial do conceito do Museu Botafogo? Não é única e exclusivamente só a história do Botafogo e dos mitos botafoguenses. É uma história também que se mistura com a história da cidade do Rio de Janeiro, da sociedade carioca, um pouco do país, porque nós éramos capital da República, né? Enfim, houve esse convívio nesse tempo. Então, isso entra e é contado de uma forma muito lúdica, com fatos, com acontecimentos e com a própria história em si que tem que ser contada. Então, isso dá ao Museu Botafogo uma riqueza inimaginável. É uma coisa assim, é fantástico. Eu que estou mergulhado nesse ambiente hoje, nesse projeto, a cada dia eu me surpreendo com o que foi e o que vem sendo descoberto. Porque a primeira coisa também, Antônio, que eu acho importante é o seguinte: eu me cansei de ouvir que tem donos da história do Botafogo, né? Não tem. A história do Botafogo pertence a você, pertence a mim e a toda a torcida do Botafogo, a todas as pessoas que se interessam por futebol. E aí eu vou te dar um exemplo da minha experiência, que é mais ou menos assim. O que a gente tem também é muita variação sobre o mesmo tema, né? Você pega alguns livros sobre a história do Botafogo, se conta a mesma coisa. Não tem nada de diferente. Você pode ter um detalhe aqui, um detalhe ali, mas é a mesmíssima coisa, com diferentes abordagens, mas a história está ali. Ela existe, ela é fato, e ela tem que estar disponível a qualquer um, né? Outra coisa, nós temos um trabalho hoje, Antônio, que é quase invisível, da importância que você abre aí no teu espaço para que a gente possa falar disso, que é um trabalho quase que invisível, que já está sendo feito há quase 2 anos, que é o tratamento do acervo do Botafogo. É a digitalização, é a catalogação. Para quê? Para que no futuro, além do museu, se você ou qualquer pessoa quiser ir a fundo em qualquer tema, em qualquer época, qualquer ano da história do Botafogo, ela vai estar disponibilizada para você. Então, maravilhoso. Não, isso é uma das coisas que mais eu vou me orgulhar para o futuro, independentemente do museu. Uma outra coisa, de mistificar algumas questões. Por exemplo, quando a gente falava nos primeiros estudos para a gente fazer essa homenagem a esse mito, e aí eu falo mito, o nosso Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, o alegria do povo, é você sair desse estereótipo de bronze. Eu vou dizer para você aqui, e tem que reconhecer isso até publicamente. Eu, quando estive secretário por 8 anos, eu tive, em média, eu estava dando uma olhada para falar isso próximo da realidade, quase que em torno de 14 esculturas que eu implantei na cidade do Rio de Janeiro. Você sabe o que acontecia, Antônio? Eu chegava lá e não reconhecia o homenageado. Eu falava assim, gente, essa pessoa não é quem eu quero homenagear. Agora, para corrigir, a única que realmente ficou um trabalho fantástico, que eu cheguei lá e falei, não, esse é o Carlos Drummond de Andrade que nós quisemos homenagear. E está aqui homenageado. Que é aquela escultura que ele tem ali naquele banco em Copacabana, ali é o Carlos Drummond de Andrade. Se você pegar uma foto dele e colocar ao lado da escultura, você vai reconhecê-lo. É muito parecido. Pena que toda hora vão lá e arrancam óculos, mas tudo bem. Isso eu digo que é uma apropriação pública indevida, mas é uma apropriação pública, né? E aí, a primeira coisa, tirar o Garrincha de pedestal, tirar essa representação de bronze, e aí nós fomos buscar escultores que tinham primazia, que tinham conhecimento e uma enorme qualidade, que é pessoas que já viam, e eu já conheço esse universo há muitos anos, e conheço bem, que são escultores que fazem o Carnaval do Rio de Janeiro. Porque eu faço essa associação, né? É mais ou menos assim, todas as coisas têm a ver com todas as coisas. E é um pouco isso. Então, olha, Mané Garrincha, alegria do povo. O que é outra alegria do povo? Não é o Carnaval? Então, vou buscar pessoas que trabalhem com isso, que tenham esse talento, essa qualidade, para a gente fazer esse trabalho que a gente conseguiu lá. E um outro dado muito interessante, eu me lembro que durante
o Glauco, que é esse baita artista plástico, porque o projeto é do Daniel, né? Um arquiteto argentino, que eu consegui convencer de descer o projeto, tirar o pedestal e botar o Garrincha no gramado, como está lá em General Severiano, para fazer quase que um hiperrealismo, que, já que a gente quer um museu tecnológico, um museu interativo, a gente tem que ter essa acessibilidade física também próxima. Né? As pessoas têm que sentir essa capacidade de se apropriar da escultura desse mito, né? Desse gigante do futebol, do Botafogo, do Brasil e do mundo, né? E se aproximar. Então, a gente conseguiu isso. Eu me lembro que, quando ele me mandou assim, a primeira definição e eu fui ao ateliê dele, eu falei assim, Glauco, pelo amor de Deus, isso está parecendo o Coringa, isso não é o Garrincha. O movimento, que foi... Aí está o trabalho do Daniel também, que foi sensacional, que foi o seguinte, eu falei, olha só, a gente está criando uma NFT do drible do Garrincha, daquele que ele faz o João Bobo. Ele vai para lá, volta, e esse drible viralizou pelo mundo há anos, anos e anos, que todo mundo vê esse filme. E aí a gente pegou um momento estático desse drible e conseguimos desenvolver ele para um projeto de uma escultura e realizar essa escultura. Mas aí, quando chegou essa questão, o resto muito bem resolvido, ele foi muito feliz nisso, mas quando chegou a questão da fisionomia, que eu já tenho um trauma disso, eu falei, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. E aí eu me lembro que a gente ficou, rapaz, no final de semana todo, Antônio, eu mandava foto. Eu sei lá, eu acho que eu devo ter captado mais de 50 imagens da fisionomia do Garrincha para transmitir para ele, e ele conseguiu captar. Realmente, aí é que está o talento, aí é que está a sensibilidade, e a gente tem que tirar o chapéu para esse cara. Então, o que a gente queria, o que eu pretendia, a gente realizou. E aí, uma outra coisa muito simbólica da nossa história, como dizia Armando Nogueira, você tem um símbolo de um clube, que é um símbolo criado por Deus, só nós, só o Botafogo, né, amigo? Então, é aquela estrela lá que nos conduz, colocar ela muito alto para dizer, olha, o Botafogo está aqui, o Botafogo é desse tamanho, o Botafogo tem essa história, e ele tem um lugar hoje para contar essa história, enfim, reverberar isso para o mundo, isso vai ter um alcance internacional. E, ao mesmo tempo, Antônio, aí a gente tem que falar, as coisas conjugam e elas conspiram numa mesma direção. O momento que o Botafogo está atravessando. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, isso não tem mais retrocesso, isso não tem mais volta. O processo do Botafogo, que aí, mais uma vez, que o Durcésio conseguiu conduzir com muita maestria, porque eu não sei se fosse outra pessoa, a gente teria chegado aonde chegamos, se nós teríamos fechado essa SAF com o John Textor, se nós estaríamos, depois de um pouco mais de um ano, porque foi março de 22, um ano e meio, e o Botafogo tem alcançado os resultados que alcançou, a gente está no patamar que a gente está. Você ter novamente essa instituição tomando o seu espaço, ocupando o espaço que lhe é de direito e sempre foi. E se nós não estivemos lá, foi muito mais responsabilidade nossa do que dos outros. E assumir isso é muito bom, porque na hora que você abre, que você tira essa capa, que você tira essa casca do passado, você está olhando para frente. E olhar para frente hoje é dizer assim, não tem mais volta. Este é o futuro do Botafogo. É SAF, é Museu Botafogo, é gestão profissional e gente comprometida com o futuro. Chega de olhar para trás, chega de ficar procurando o tempo inteiro culpado. E essas pessoas que não conseguem se livrar, sabe, desse sentimento, dessa coisa pequena, que infelizmente se enraizou ao longo dos anos no Botafogo, mas que acabou. Acabou, não dá mais. É como eu digo, esqueçam, o Botafogo não vai retroceder. Então, aí a gente tem SAF e, ao mesmo tempo, como eu disse, as coisas congeminam numa mesma direção. Eu acho que as coisas boas elas estão acontecendo no mesmo momento. E é isso, SAF Botafogo, Museu Botafogo. É tudo Botafogo, Antônio. Pô, maravilha, maravilha, Ricardo, perfeito. Você falou agora há pouco da Mood, né? A Mood, se eu não me engano, posso estar enganado, por favor, me corrija, ela é a empresa que é responsável por outros museus também, não é? No mundo? Vários museus pelo mundo, de clubes de futebol. Por isso que eu te disse lá no início, Antônio, que um dos motivos de eu ter aceitado esse convite do Ducés foi justamente por conhecer essa empresa. Eu Perfeito. Já tinha ouvido falar, e eles agora estão entregando aí, né,
o museu na sexta-feira daquele outro time, sabe? Daquele outro time. Certo. E vocês têm algum desses museus aí no exterior que vocês tenham se inspirado para falar, ó, esse modelo é muito legal? Não, todos são muito bons, Antônio, todos são muito bons, cada um, como eu te falei, cada um com a sua especificidade. Eles têm uma baita experiência, porque o estudo inicial deles, o estudo preliminar é muito bom, né? E eu acho que a capacidade deles também é de aceitarem essas sugestões, a gente fazer alterações. Hoje mesmo, nós tivemos uma reunião, um almoço, reunião de trabalho, em que nós começamos a definir uma série de questões da cenografia e do que é incorporado pelo projeto executivo, extremamente importantes. Eles estão extremamente abertos, e a relação que a gente tem com eles, é o que eu te falei, extremamente profissional, extremamente positiva, e eles têm entendido perfeitamente. Aí não se trata de nem querer diminuir, mas olha só, é fato, a história do Botafogo é uma história gigantesca. É uma história, como eu te disse, que além dessa história que eu comparo hoje a uma odisseia com várias epopeias, o Botafogo nunca foi singular, o Botafogo sempre foi plural, o Botafogo nunca foi quantidade, o Botafogo sempre foi qualidade, né? A gente emprestou essa qualidade e a gente tem carimbado lá o nosso DNA e as nossas digitais em três conquistas da seleção brasileira. Inclusive no museu, eu não sei se você já viu, mas eu encaminho para você depois, a gente fez a curadoria do filme e nós fizemos a apresentação do museu. O único momento em que o Botafogo sai para o que eu digo, um segundo uniforme, em que ele sai do preto e branco, é para o verde e amarelo, cara. É o único momento. O segundo uniforme do Botafogo é a camisa da seleção brasileira. A história conta isso, é um fato que está. Enfim, isso é inegável. E ao longo dessa história, como eu disse, a gente não teve só jogadores, nós tivemos mitos, são mitos do futebol mundial, que além de serem jogadores de futebol, tiveram, independentemente daquela coisa quase que um olhar grego sobre a cultura, a tragédia e a comédia, independentemente disso, tirar suas vidas contadas na literatura, na cinematografia, na coreografia. Eles estão retratados, estão representados das mais diversas formas estéticas, artísticas e culturais. Esse é o Botafogo, cara. O que eu estou fazendo nesse museu hoje, a minha função é só potencializar isso, mostrar para as pessoas, talvez, esse lado, né, que eu acho que as pessoas ouviram falar, mas não conhecem. Mas elas vão estar muito claras, muito disponíveis, muito acessíveis no Museu Botafogo. Não tenha dúvida disso. Perfeito. E desses mitos, Ricardo, a gente pode esperar mais estátuas ali? Não sei se na frente, mas dentro? Eu tenho algumas ideias, porque, na realidade, Antônio, a gente está trabalhando com esse conteúdo. Por exemplo, como é um museu de alta tecnologia, um museu digital interativo, a coisa física, né, não sei se eu faço me entender, mas a questão de tocar alguma coisa física, um troféu, ele é transferido pela imagem em 3D, quer dizer, vê por baixo, vê por cima, vê pelo lado. Então, na realidade, isso é possível sim. Tanto é que a gente está vendo de complementar, talvez, uma série desse drible da NFT do Garrincha e do Nilton Santos, ou do Jairzinho na Copa do Mundo. Tantos mitos para serem representados em momentos tão simbólicos que extrapolam a história do Botafogo, que se confundem com a história do futebol brasileiro, que em alguns momentos eu vou lhe confessar que eu tenho uma certa dificuldade de focar num determinado mito. É muita coisa. É muita coisa, cara. E aí, fora, a gente tem um espaço também, Antônio, que eu acho muito legal, para você ver. Eu tenho 66 anos, eu fui membro da torcida jovem do Botafogo. Eu lembro minha mãe mandando a costureira fazer uma bandeira do Botafogo enorme para mim e para o meu irmão. A minha era de quadrados, a do meu irmão era de listas. A gente deixava naquela época no Maracanã, antes dessa reforma, que a gente sentava naqueles degraus de cimento quente, ia para preliminar, para assistir o jogo principal, né? Eu saía de Botafogo, onde a gente morava, pegava o 434, ele parava ali em frente ao Maracanã, a gente descia. Na volta, tomávamos o mesmo ônibus, o 434, laranjinha,
e vinha todo mundo junto e misturado dentro do ônibus. Não havia esse fenômeno de violência, não havia. Eu me lembro, às vezes eu estava falando para os meus filhos, 2 botafoguenses doentes, a Mariana, aliás, foi a única criança, que foi uma loucura que eu fiz, e também vou conversar isso publicamente, que acompanhou a delegação do Botafogo no título brasileiro de 95. No dia 17 de dezembro, a Mariana fazia 8 anos. E ela até hoje foi o maior presente que ela já recebeu de aniversário na vida dela. Então, Posso tanto imaginar. ela quanto o Otávio, é uma predestinada. Então, viu esse título. Então, a gente tem essa cultura, né? O máximo era urubu, não existia esse aspecto, enfim. Tempos diferentes, mas a paixão pelo futebol, essa coisa que em alguns momentos nos cega e fala muito mais ao coração do que ao racional, ela permanece e ela continua. Então, o museu, ao mesmo tempo que tem tudo isso de tecnológico, de interativo, ele fala profundamente ao coração, ao emocional, né? Que é o que nos liga, é o que nos faz, é o que faz com que a gente esteja aqui batendo esse papo hoje, enfim, falando dessa paixão que nos une. Certo. E, Ricardo, qual é o cronograma agora das próximas etapas do museu? Antônio, a gente está nesse momento agora, como eu te falei, finalizando, e a parte mais delicada, que é o projeto executivo, porque uma outra coisa interessante para as pessoas entenderem, né, na função de um coordenador e curador de um projeto de museu. Ao mesmo tempo em que a gente está detalhando o projeto executivo, gente, é aquele projeto em que você tem nas plantas e tem um caderno de especificações, em que você apresenta para as empresas construtoras, elas apresentam seus orçamentos, a gente escolhe uma empresa para realizar a obra física. E aí, como é museu, entram outras empresas para realizar outros procedimentos físicos que estão diretamente relacionados ao conteúdo, né? Imagem, 3D, telão de não sei quantos metros, não sei por quantos metros. Enfim, nesse momento, a gente está nesse fechamento do projeto executivo e detalhamento, eu diria que dos 50% do conteúdo. Eu acho que nós vamos, pela maneira que nós estamos caminhando, iniciar essa obra na segunda quinzena de setembro, obra física. Estaremos concluindo essa parte também de conteúdo até o final de setembro, primeira semana de outubro. E inauguramos a primeira etapa, que vai ser o térreo do Palacete General Severiano, do Museu Botafogo, agosto, setembro de 24. Que é o último ano da gestão do presidente Durcésio Mello, que foi a pessoa fundamental para que isso tudo pudesse estar acontecendo e tomando forma. E, ao mesmo tempo em que essas obras físicas vão se realizando, a gente está concluindo o executivo e fazendo essas tomadas de preço para o subsolo, onde era o Centro de Memória, que, como eu disse, eu implantei lá em 98, para que a gente tenha, em agosto, setembro de 25, o museu completamente concluído e entregue, enfim, à cidade do Rio de Janeiro, à torcida do Botafogo, a quem gosta e aprecia futebol, aos turistas que vão visitar o Rio. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser impactante. Esse museu é um espetáculo, Antônio, é uma coisa sensacional. Olha que eu já vi muita coisa por aí, já participei de projetos de museus, inclusive fora do Brasil, fantásticos, mas esse... Evidentemente que eu falo um pouquinho com o coração também, mas ele é sensacional, cara. É demais, é demais. É muito legal. E tem alguma previsão de alguma inauguração antes do primeiro piso do Palacete, que você falou em 24, a obra física? Tem alguma previsão solta, como foi a estátua e o farol, que pode acontecer antes? Eu propus, e eles gostaram da ideia, inclusive a gente já trabalhou nisso, que é fazer, agora, antes da gente iniciar as obras físicas, enquanto está tendo essa parte burocrática que é chata, eu vou lhe confessar que eu não gosto muito, mas ela é necessária, a gente preparar uma exposição que a gente fala passado indo para o futuro, que é a partir de arquivos de imagens que eu tenho. E eu me lembro que lá em 98, Antônio, quando eu fiz na inauguração do Centro de Memória, as imagens do convite de uma equipe de designers que eu coordenei
foram com imagens do Palacete de General Severiano, que naquela época os projetos de arquitetura tinham as plantas baixas e você tinha as fachadas, as perspectivas aquareladas, que são as coisas mais lindas do mundo. Então, eu propus a gente fazer uma exposição com base nisso, que deu origem ao Palacete, e depois mostrando com mais detalhe em plantas o que é o projeto do Museu Botafogo, fazendo essa comparação, né? O antes e o que será, né? Que eu acho que é bacana. Isso pode ser que aconteça. A gente está esperando aí a aprovação do CEO internacional da MUD. Ele está muito aberto a isso, o Gás, que é uma outra pessoa sensacional também. E é engraçado, viu, Antônio, que eles dizem e repetem isso, que a relação que eles têm, passaram agora quase 4 anos lá com aquele outro time, e eles costumam dizer que a relação deles com o Botafogo é completamente diferente. É outro nível, é outra coisa, é outro tipo de gente, são outras pessoas, enfim. Essa exposição seria em general mesmo? Em General Severiano. A gente ocuparia ali o primeiro térreo, aquela entrada que você tem a sala do Salão Nobre, e a gente teria isso. E uma outra ação bacana também, que eu não poderia deixar de falar, Antônio, e você também pode até se juntar a nós, porque você vai botar um gás aí grande, que você tem condição e capacidade para isso, que nós estamos fazendo. Eu acredito muito nisso, cara. É um museu do Botafogo. E essa história, como eu disse, do Botafogo pertence a todos nós. Ela não tem um dono, é de todos nós, né? E cada um tem uma história particular com o Botafogo. Lembra de um jogo, lembra do que aconteceu, como é que foi a comemoração de 89. Eu fiquei que nem um idiota buzinando um fusquinha pela cidade do Rio de Janeiro, ia para lá, ia para cá, e dentro do túnel Rebouças, enfim. É o Botafogo. E aí essas coisas acontecem, é o coração, é a emoção, mas é um pouco de que isso esteja presente também, né? Quer dizer, como eu lhe disse, é um museu altamente tecnológico, totalmente interativo, mas essa emoção ela vai falar mais alto. E a gente vai ter lá permanentemente um estúdio de gravação. Você chegou lá, o Antônio vai sentar, vai pegar um microfone e vai gravar uma história, vai contar alguma história do Botafogo que você se lembra quando era criança, o que aconteceu, qual foi o jogo mais marcante da sua vida, enfim. E esse mosaico de histórias ele vai estar lá disponível, quer dizer, você vai poder acessar o museu remotamente. Então, como eu te falei, é uma outra dimensão, eu acho que é uma dimensão do Botafogo que hoje já é futuro. É um presente que aponta futuro, as ações, tudo que está acontecendo, tudo que está sendo feito. E Botafogo, né? Hoje, que a gente chama Botafogo de Futebol e Regatas Social e Olímpico, e SAF Botafogo, são Botafogo. Né? A gente tem que caminhar junto. Tem que corrigir alguma coisa? Tem. Mas é como eu falei no início, não vai haver retrocesso, não tem volta. É o Botafogo no caminho certo, no caminho correto. E quem venha e quem virá para dirigir os destinos do Botafogo tem que vir com essa mentalidade, com essa cabeça de renovação, de que a mudança já se deu e que tem que olhar para frente. Vamos para frente. Né? É o patamar do Botafogo. E é o que eu disse. Não adianta esse discurso só de amar, não. Tem que respeitar. A instituição Botafogo tem que voltar a ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. Então, acho que é isso. Eu falo com essa... Eu enfatizo muito isso, porque isso é fundamental para o futuro do Botafogo, né? Quer dizer, a gente precisa ter gente arejada, porque, às vezes, o Antônio, tem uma questão que eu até relevo em alguns momentos, é o seguinte: pessoas que convivem num determinado ambiente, por um determinado tempo, com determinadas práticas e hábitos e costumes, elas quase que se viciam naquilo e, às vezes, nem percebem. Então, eu acho que, com todo respeito, enfim, tem que ter renovação, inclusive renovação das pessoas, das cabeças, da mentalidade, do pensar, do falar, e profundamente isso que eu disse. Né? Tem que saber que, antes de mais nada, para estar ali, para ter alguma responsabilidade relacionada ao Botafogo, tem que respeitar o Botafogo. É isso que tem que ser feito. Respeitar o Botafogo. E respeitar é lembrar dessa história, lembrar, como eu disse, dessa odisseia, dessas epopeias, dessas conquistas e desses mitos. Né? É só olhar para isso que, com certeza, vai cair uma ficha de que essa instituição merece muito respeito. Com certeza.
Ô, Ricardo, a gente abriu lá no Twitter hoje mais cedo para algumas pessoas mandarem algumas perguntas para você. E aí eu separei duas aqui. O Pedro, ele não botou sobrenome. Ele perguntou várias coisas aqui que você já respondeu, de previsão de inauguração, interação do museu. Ele já fez uma pergunta lá na frente, eu achei um pouco precipitado. Ele quer saber se já tem uma estimativa dos valores de ingressos e se sócio torcedor vai ter desconto no museu. Vai, como eu disse, Botafogo Social e Olímpico, que é que detém na realidade, porque a gestão vai ser feita pela MUD, né? A partir do início das obras, Antônio, isso é uma outra coisa interessante. Bom, essa pergunta do Pedro, que aquele palacete ele passa a ser responsabilidade integral da MUD. Né? Então, ali é a responsabilidade deles, botar aquela fita lacrando. Só entram funcionários da MUD, só entra o coordenador e o curador, o presidente do Botafogo e as empresas e funcionários que vão estar participando na execução das obras e no conteúdo, enfim, nas obras do museu. E aí, o que a gente tem, ele perguntou valores, né? Ele perguntou se tem uma estimativa de valor e se sócio torcedor Nós vai ter temos desconto. uma estimativa em torno de 16 a 18 milhões todo o museu. Ou seja, a gente teria alguma coisa entre 8 e 9 milhões nessa primeira etapa, que os recursos já estão garantidos, graças a Deus, e graças a um trabalho sério que a gente tem feito, da capitalização, de buscar esse recurso, e mais uma vez, o do Césio, junto com o Marcelo e a Muti, foram fundamentais para isso. Então, eles já estão garantidos, e isso nos dá uma tranquilidade enorme, enorme, que também foi o que eu te disse, não é uma aventura. Eu não vou entrar num projeto que a gente não sabe se vai concluir. Não dá. Não dá para brincar disso, entendeu? Então, isso dá uma segurança enorme, dá uma tranquilidade enorme, e a gente pode falar com toda franqueza, com toda transparência, com todo compliance do que é realmente fato. Então, o valor, Pedro, está hoje entre 16 e 18 milhões de reais. As duas etapas do museu. A primeira que nós inauguramos agosto, setembro de 24, e a segunda e última etapa que a gente entrega setembro, outubro de 25. Já com o novo presidente. Foi perfeito saber desses valores, era até uma pergunta que eu tinha, mas ele ainda foi mais além, ele queria saber se tinha estimativa do valor dos ingressos. Dos ingressos, deixa eu falar. Os ingressos, evidentemente que a gente vai fazer parcerias com a SAF, com sócios torcedores. Olha, o ticket médio que a gente estima é alguma coisa aí entre 30 e 40 reais. Uhum. E aí você tem desconto para idoso, para aquela, quer dizer, todos aqueles direitos que são direitos adquiridos. Sim. E que, evidentemente, como um museu em qualquer outro lugar do mundo, eles são respeitados e será respeitado por nós também. Mas há previsão, como há em outros museus também, viu, o Antônio? Isso a gente não pode ficar inventando roda, não. É de experiências que eu já vi de outros museus, dos museus que eu visitei, enfim. A MUD tem vários projetos e faz a gestão desses museus. É de que há sempre promoções. Sim. Quer dizer, essas áreas temáticas, de repente, você pode carregar em mais alguma coisa, fazer uma coisa específica. Um exemplo para te dar. Buscando, quer dizer, esses dados e referências históricas ao longo da história do Botafogo, no ano da fusão do Botafogo, em 1942, né, Botafogo Futebol Clube e Clube Regatas Botafogo, uma instituição secular, 3 séculos, né, de história, é isso que eu falo, é fato. Não é uma história que eu estou contando, isso é um fato que eu estou descrevendo. Então, no ano de 42, quando há a fusão, e há até um pouco de romantismo ou realidade nisso, eu não sei lhe afirmar, que as pessoas, inclusive, acham, Antônio, que o Botafogo Futebol Clube e o Clube Regatas Botafogo eles só tinham essas duas atividades esportivas. Né? Um só jogava bola e o outro só remava. Não, eles tinham outras modalidades esportivas e se enfrentavam. E eles falavam, poxa, como é que a gente... duas instituições esportivas com o mesmo nome, até hoje nós não sentamos à mesa para discutir essa fusão. E aí dizem que isso foi acelerado pela morte de um jogador de basquete, num jogo entre as duas instituições, e ele veio a falecer depois, enfim. Mas, nesse ano de 1942, o Albano, o nome do atleta era um jogador de basquete albano. Nós temos até a camiseta desse jogo dele lá no
estava no Centro de Memória e vai permanecer no museu, porque é uma história muito forte. Mas dizem que com a morte dele se acelerou esse processo. Mas, retomando, em 1942, quando estava havendo, em dezembro de 42, quando há a fusão das duas instituições, era o período áureo, Antônio, da Segunda Guerra Mundial. E nesse dia de dezembro, a gente já levantou, eu quis linkar as duas coisas, nessa mesma data, né, 12 de dezembro de 1942, estava havendo um dos maiores ataques aéreos da Força Aérea Alemã ao sul da França. Caraca. E a gente estava aqui comemorando. E, pasme, o Botafogo tinha uma ação de acolher foragidos da guerra. O Botafogo de Boa Regatas tinha um projeto de acolher refugiados da Segunda Guerra Mundial. Cara, isso Incrível. É fantástico. Muito. Isso é incrível. Demais. Isso é incrível. É demais. É demais. É demais. E outra coisa interessante também, isso tem em jornais, isso a gente buscou na Biblioteca Nacional, isso a gente tem, isso você pode encontrar e pesquisar, que nos anos de chumbo, nos anos da ditadura militar, o general Severiano, e você lembra, né, qual era a corrente? João Saldanha, sempre aquele liberalismo que era um pouquinho mais à esquerda, e era natural naquela época, era completamente diferente do que você tem hoje. E a Universidade Federal era do outro lado da rua, em frente. Então, quando havia alguma passeata, enfim, alguma manifestação dos estudantes, alguma coisa, quando chegava a polícia, eles corriam para General Severiano, cara. E aí os seguranças de General Severiano tentavam conter a polícia. Mas numa dessas, num determinado dia, eles correram para o campus, entraram pela sede, subiram para o campo, porque, para quem não sabe, ali onde estava o centro de memória, que é o subsolo do museu, né? Hoje será a parte do subsolo do museu, aonde eu coloquei no centro de memória 98, tinha uns nichos, umas vitrines, eram umas escadas que você chegava à área dos vestiários. Quem descia do gramado General Severiano chegaram ali. Os estudantes passaram por ali e foram para o gramado. E aí, cara, eles entraram, invadiram o General Severiano, e aí tem fotos que são sensacionais. Os estudantes todos enfileirados, com a mão na cabeça para trás, e aqueles policiais militares ali, tudo dando ordem de prisão. Olha só, cara. E o Botafogo. É uma resistência a isso. Então, essas coisas têm que ser faladas, essas coisas têm que ser mostradas, porque elas se tornam elementos de atratividade que vão além do futebol. Né? Então, é bacana você saber que essa instituição, como eu disse, que é de fato a mais tradicional, não é só porque a gente canta como torcedor, é a mais tradicional, não tem a menor dúvida de afirmar isso sobre vários aspectos, em vários sentidos, e vai estar lá, cara, vai estar no museu à disposição de todos nós, à sua disposição, à minha disposição, dos meus filhos, dos meus netos, dos torcedores do Botafogo, dos filhos, dos pais, dos avós, dos turistas, dos cariocas de verdade que estão acima de rivalidade, essa coisa idiota, ignorante, de que nós não somos inimigos, nós somos adversários. E essa riqueza, né, ela tem que ser mostrada e apresentada. Sem dúvida nenhuma. Teve outra pergunta aqui do Wilson Felizardo. Ele perguntou: quais serão as peças mais valiosas e qual o trabalho de garimpá-las? Ele quis se referir, acho que aí, a coisa física, assim. Qual é aquela peça que você falou, nossa, achei essa peça, e qual a dificuldade que você está tendo de encontrar, Ricardo? Até porque, não me lembro quem falou isso comigo até outro dia, a gente estava conversando sobre isso. Até um tempo atrás, eu não sei se ainda a história do Botafogo ela está muito mais em coleção particular do que de posse do próprio Botafogo. Tem muita gente que tem peças valiosíssimas. Eu, por exemplo, tenho um amigo, que inclusive quero lhe apresentar, que ele tem a última camisa que Newton Santos usou em campo enquadrada na casa dele. Então, assim, esse tipo de peça rara, e ele quer doá-la, inclusive, para o museu. Por isso que eu quero fazer sensacional. Antônio, você pode marcar um café, um almoço, um bate-papo sobre o Botafogo, a gente vai. Então, deixa eu te falar o que a gente tem hoje de fato e realidade. Por exemplo, né, mostrando toda essa matiz da qual você, com essa pergunta, e é muito legal colocar isso para as pessoas que vão nos ouvir. Você tem as pessoas que dispõem de peças importantes, né? Ou que compraram, ou que adquiriram, e porque cada um tem uma história de como é que está com esse objeto, e que para nós e para a história do Botafogo tem um valor incomensurável. Elas existem, né?
Então, a gente, no primeiro momento, eu defini, e também não estou inventando a roda, isso acontece em todos os museus do mundo, de qualquer temática museológica, a gente não está comprando acervo. A gente está recebendo, existe um termo de doação para recebimento de acervos de museus, que é internacional, ele já está, ele existe, ele é físico hoje na equipe do Museu Botafogo. Ontem mesmo eu fui buscar 3 peças importantíssimas na casa de um grande botafoguense, o Clóvis, que cedeu ao Museu Botafogo. Então, ele assinou o termo de doação, está catalogado, está assinado, e quando isso for exposto no Museu Botafogo, como qualquer outra peça, por exemplo, essa camisa, que o seu amigo pode colocar ou como doação, ou como museu, como depositário, vai ter lá o nome dele, o crédito dado a ele, como é dado em qualquer quadro, em qualquer obra, em qualquer escultura que é feita, é a prática museológica do mundo internacional. Então, a gente, até nessas práticas, nós estamos fazendo as melhores práticas do mundo, o que é real e o que deve ser feito. Essa é a maneira que deve ser feito. Agora, o outro lado, tem gente que chega, senta para falar que quer doar e depois quer vender. Entendi. E como eu disse, olha, eu não vou comprar, nós não vamos comprar. Você querendo doar, ok. Mas apareceu, por exemplo, 10 camisas do Túlio do jogo da final contra o Santos em São Paulo em 95. Já apareceu 20 camisas do Maurício do jogo de 89. Eu morro de rir. A minha reação é a mesma sua. Eu falo assim, olha, morro de rir. Olha só, eu tenho outra. Você quer doar mais uma? Aí a pessoa fala, pensa, não, mas por que mais um? Não, porque já tem umas 9 que me ofereceram. Não, mas a minha é autêntica. Eu falei, olha, as outras pessoas falam a mesma coisa. Eu não vou aqui discutir com o senhor, mas, enfim, o senhor fica à vontade. Se o senhor quiser deixar o museu como depositário, o senhor receberá, como eu disse, os créditos, enfim. Então, Antônio, é isso. Mas tem muita gente procurando, muita gente trazendo, e eu tenho feito isso. Aliás, é do meu perfil, da minha personalidade. Eu acho que se faz errado, se faz mal, eu chuto a canela. Não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, se faz isso da melhor forma, da maneira certa, da maneira correta, né, dentro do compliance, dentro da transparência, dentro da correção, dentro da seriedade, extremamente bem-vindos. Extremamente bem-vindos. E aí a gente vai falar de termo de doação, o fiel depositário. A pessoa, mas hoje é isso. Mas, olha, marca aí esse café, claro, o seu amigo, ou outras coisas. Você é um canal, Antônio, maravilhoso, para que pessoas possam chegar, pode dispor aí do meu contato. A gente tem buscado, a gente tem recebido muita coisa. Agora, o acervo, o Antônio, do Botafogo é maravilhoso, é fantástico, as coisas estão ali. Então, a gente está, como eu te falei, catalogando, digitalizando, e depois deixar isso à disposição de todo mundo. O amigo do Antônio quer escrever um livro sobre o período tal do Botafogo. Ele vai lá, vai estar à disposição dele, né, as peças verdadeiras, recuperar. Outra coisa, estou restaurando agora 3 blocos e 3 volumes de publicações de toda a história do futebol do Botafogo. Aquilo lá estava largado, cara. Aquilo não podia estar daquela forma. Então, além de restaurar e colocar e armazenar da maneira correta, museológica, com todas as recomendações internacionais de museologia, a gente vai estar com isso digitalizado para você chegar lá numa teta, tá lá aquele livro lindo, e você abrir ele e ficar passando página por página e se deliciando com as súmulas de cada um dos jogos do Botafogo, do que aconteceu em cada jogo. Então, é isso, é abrir para, como eu disse, não só para a torcida do Botafogo, os historiadores do Botafoguenses, mas os historiadores e amantes do futebol. Em off aqui, quando acabar nosso papo, eu vou te passar alguns caminhos aí, bem legais que eu conheço aí, para você, que você acha que você vai adorar para botar no museu. Ricardo, o Cazé, o Rafael Cazé, não sei se você conhece o Rafael Cazé. Já me procurou, a gente vai marcar um café, porque ele me falou que tem alguma coisa interessante para o museu. Ele tem, com certeza, muitas. A gente pegou carona, eu dei carona para ele voltando da inauguração lá da Estátua do Mané. Ele deu uma sugestão que ele já tinha dado há muito tempo atrás, eu adorei, por motivos pessoais, eu queria dar também, humildemente aqui. Seria uma estátua do Carlito Rocha segurando biriba no banco ali da frente.
Ia ser maravilhoso. Eu ia sentar toda hora para Sensacional, tirar uma foto com o sensacional. Biriba. Eu não tenho Biriba, mas eu tenho a Sansa, Eu que tenho é um por que Biriba, faz. então. Mas eu tenho o maior carinho por esses bichinhos e o Biriba e Carlito Rocha, cara. Eu acho que é tudo de bom da história do Botafogo. Tem lá um capítulo dedicado a ele. Tem um painel, não posso falar disso agora, que é uma surpresa, mas os dois vão ser muito, muito homenageados no museu. Ah, que legal, que legal. Voltando só na pergunta do Wilson, que ele perguntou quais são as peças mais valiosas, você já tem algum xodó dentro desse museu que você fala assim, aquela camisa ou aquele troféu? Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz a curadoria dos troféus, dos acervos, a gente tem que ter, e aí é uma técnica de museologia e de história, né? Dentro de um museu, que você vai contar alguma coisa, você ter dentro dessa linha histórica momentos, né, que foram as epopeias, as conquistas do Botafogo, mais significativas. Elas foram várias, né? Mas você tem alguns momentos da nossa história recente do Botafogo, que também não é tão recente. Então, você tem as conquistas e os bicampeonatos 61, 62, 67, 68, a Taça Brasil, que depois, hoje, corresponde a um campeonato brasileiro, e aí nós somos bicampeões, porque temos 95. A gente tem a Comebol de 93, oxalá venha uma Sul-Americana agora em 2023. Olha o término do 3, né? Nós que não somos 93, 2023. Eu acredito muito nessas coisas, né? Enfim, então tem, mas e aí o que eu queria chegar é o seguinte: você tem esses que simbolizam essas conquistas e você tem outros que foram amistosos ou torneios, o Antônio, que são troféus lindos, lindos do ponto de vista artístico, estético, são um escândalo. E aí eu falei, não pode, os troféus não podem estar fora do museu porque eles não representam um campeonato, porque não... Então a gente teve essas duas linhas. Mas olha, eu vou te confessar que do ponto de vista, para mim, porque vivenciei isso, como eu te disse, quer dizer, o Carioca de 89 e o Brasileiro de 95 foram muito, muito marcantes para mim, eu, Ricardo Macieira, torcedor do Botafogo, por toda a história, por ter participado por dentro daquilo. E vou te dizer uma coisa, Antônio, as pessoas que convivem comigo ouvem muito eu falar isso, e tomara que a gente se encontre outras vezes. Só Deus sabe como é que nós conquistamos aquele título de 95, cara. Para quem estava ali dentro, como eu vi, como eu participei, que eu acompanhei, que eu viajei, cara, olha, é uma epopeia enorme, uma epopeia de uma dimensão gigantesca, maior do que qualquer tragédia ou comédia grega, uma coisa assim, inacreditável. E eu achava, naquele momento, depois que passou aquilo, eu estou falando que era um sentimento muito meu, pessoal, né? Que o Carlos Augusto acabou a gestão dele, veio o Rolim, eu acreditava muito que ali ia ter uma virada de chave, né? Que a gente falou, caramba, a gente conseguiu isso com tanto esforço. Não, o Botafogo tem que agora buscar um outro caminho. E aí, por mais que eu visse as tentativas, a forma, não aconteceu. Não aconteceu. Isso, para mim, que, como eu te disse, que tive lá dentro, e depois. Eu me lembro, cara, que eu fui, o Rolim me pediu, uma certa vez, eu não sei se vocês se lembram disso, quando se retomou o Rio-São Paulo, o primeiro ano, quem tinha os direitos de televisionamento era o SBT. E aí a Globo comprou esses direitos. Aí ia ter uma primeira reunião com os clubes do Rio, de São Paulo, em São Paulo. Aí eu não me lembro muito bem o que foi que aconteceu. O Rolim chegou, Macieira, você pode nos representar nessa reunião? Eu falei, vou. Pô. Aí peguei documento, li, fui para aquela reunião. Assim. Só tinha a Raposa Felpuda. E eu ali, né, representando os direitos do Botafogo. Aí eu me lembro que, num dado momento lá de alguma coisa, o Eurico Miranda, presidente do Vasco, não, porque o Botafogo vai abrir mão. Eu falei, como assim, presidente? O Botafogo não vai abrir mão de nada. Era uma data que, tipo assim, a gente teria que jogar numa quinta e aí haveria uma necessidade de jogar, porque era um torneio curto, um sábado. Eu falei, não tem como é que vai recuperar? Então, aí você começa a ver como é que são essas negociações do mundo do futebol e com outros interesses também, em que, às vezes, você tem que dar um tapa na mesa
independentemente de já ser uma raposa felpuda ou estar ali iniciando uma caminhada nisso, para entender como é que a banda toca, cara. Porque era mais ou menos, eu acho que tem um pouco disso, e eu acho que cada vez mais, e aí torno a repetir, com a profissionalização, com SAFs, com liga, isso cada vez mais vai sendo diluído na história, isso vai acabando, e aí realmente a gente tem um novo enredo para contar essa história que se inicia a partir daí. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Chegando aqui na parte final já, Ricardo, queria. Sabe que reza a lenda que queimaram, né, os arquivos do jogo do Senta, o famoso jogo do Senta. Vai ter alguma coisa no museu relacionada ao jogo do Senta? Vocês pensaram em recriar alguma coisa? A gente pensou em recriar, a gente tem documentos, a gente tem depoimentos gravados, né? E esse do Senta, o jogo do Senta é um que a gente está buscando ainda, porque, como eu te falei, como tudo é muito forte, tem um simbolismo muito forte na representação dentro do museu, esse do Senta também é uma coisa que a gente precisa tratar com muito carinho e muito cuidado ao mesmo tempo, né? Porque é muito simbólica e muito representativa. Perfeito. Para a gente terminar, Ricardo, você estava falando aí do título da Sul-Americana, que pode acontecer. A gente, como botafoguense, não gosta de ficar falando muito. Mas, assim, se tudo der certo, como está dando certo, tem um título que tá aí querendo ser nosso de qualquer jeito esse ano. Olha, o Antônio, eu estou muito confiante, cara. Eu também tô. Eu só não quero cravar, mas assim, eu também tô muito. Não, cravar não, porque eu brinco, né? Todo mundo que vem, de amigos, tudo, eu falo sandálias da humildade, como dizia Exato. Nelson Rodrigues, entendeu? Agora, o time está passando para nós, torcedores do Botafogo, para qualquer torcedor de qualquer idade, uma segurança enorme, né? Quer dizer, você percebe nos jogadores. Teve um amigo que mandou, eu não sei se você recebeu isso, né? Porque as coisas rodam tanto na internet com tanta rapidez. A reação de quando a torcida começou do Tiquinho é foda. Sim, os Você viu os jogadores. jogadores no banco? Incrível, Cara, incrível, incrível. é incrível, né? A palavra é essa, é incrível. Então, acho que essa magia, essa sintonia, essa liga, cara, eu estou muito confiante, Antônio, muito confiante. Também tô. E ficando confiante, esse troféu vindo, a gente sabe que é SAF agora. Já tem algum acordo de uma suposta taça no futuro? Não vamos nem ficar cravando essa. Qualquer taça que venha daqui para frente, ela fica com a SAF por algum acaso no Newton Santos ou ela pode ir para o museu se já tem algum acordo em relação a isso? Já existem conversas, é o que eu te falei. Sociedade Anônima Futebol Botafogo, Botafogo Social e Olímpico. É Botafogo, é tudo Botafogo. Então, evidentemente que esse troféu vai poder ficar um tempo exposto no Newton Santos. Existe já um entendimento, nós já conversamos com eles lá sobre isso, de que, como a gente não vai dispor de todos os troféus do futebol físicos, né? E eu sei da importância deles e aqueles, como eu te disse, que esteticamente são lindos, maravilhosos, e eu sou apaixonado por alguns, eles vão poder ser expostos também com o mesmo tratamento que se teve no Centro de Memória, eles na vitrine, com iluminação específica, com a identificação, uma historinha lá, e vão ficar. E aí a gente vai pegar esse troféu, se Deus quiser, do Campeonato Brasileiro 2023, vamos levar lá para o museu, numa área temática, vamos contextualizar e vamos fazer alguma coisa ali para as pessoas poderem se aproximar, enfim. Porque ali é mais acessível, Antônio, não sei se você me entende. Ir a General Sim. Severiano, né, é mais fácil. Não é que as pessoas não vão ao Newton Santos, tem que ir porque é a nossa casa, nosso estádio, tem que lotar sempre. Mas com essa finalidade, né, de aquela foto com troféu, aquela coisa, lá no museu com certeza vai ser muito mais confortável e isso já está alinhado. É natural, cara, é natural. Tá todo mundo na mesma direção, Antônio, pensando igual, Perfeito. cara. Só para ficar claro, são troféus hipotéticos, tá, gente? A gente não está cravando nenhum aqui, é para o do futuro, os próximos. Antônio, a gente vai ter que se encontrar para comemorar, hein, cara, eu e você. Fazer um brinde. Vamos sim. Ricardo, queria te agradecer, cara, demais aqui sua presença, o bate-papo foi ótimo. Se quiser mais para frente voltar para dar novas spoilers aí, novas atualizações do museu, a casa é sua. Cara, eu te agradeço muito, Antônio. Parabéns aí, cara, pelo teu podcast, pelo teu trabalho, pela tua paixão. É isso que a gente precisa. Você é de uma nova geração.
Eu acho muito bacana isso. Disponha, você tem aí os meus contatos. Vamos continuar falando pelo Zap. Eu estou sempre à disposição, 24 horas, de segunda a segunda. Posso demorar um pouquinho, mas a gente vai estar se falando e, enfim, segue o líder. Segue o líder. É isso, gente. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal, deixa o like se vocês gostaram do vídeo e até a próxima. Um abraço. Abraço, saudações alvinegras. Abraço, Antônio. Obrigado. Saudações.